Então seria a grande história da Fórmula 1 no momento em que a Fórmula 1 precisa. Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre esses dois aí na foto, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Que tal os dois dividindo a mesma equipe? Que tal os dois dividindo a Mercedes a partir de 2021? Bem, o objetivo do vídeo de hoje é explicar um pouco por que a Fórmula 1 precisa, nesse momento, dessa dupla super campeã na Mercedes, sob a batuta do Toto Wolff. O gancho, na verdade, veio de uma longa entrevista do próprio Toto Wolff, o chefão da Mercedes, numa coletiva de imprensa virtual nessa semana, em que ele falou sobre quase tudo aí. Regulamentos, teto orçamentário, posicionamento político e social do Hamilton, e também não escapou de perguntas sobre a dupla de pilotos para o ano que vem, principalmente diante do movimento que a Ferrari fez semanas atrás, a grande rival da Mercedes, em que ela não consegue encontrar um denominador comum para renovar o contrato do Sebastian Vettel. Então, o Sebastian Vettel e a Ferrari vão para caminhos diferentes, né? Vão tomar caminhos diferentes a partir do ano que vem. O Vettel, então, está no mercado a pé e se tornou um grande nome aí dentro da Mercedes, né? Parte até da Daimler aí, que né, faz uma certa pressão para ter o Vettel. E o Toto Wolff foi perguntado sobre isso, como é que ele vê o Sebastian Vettel nesse momento, as chances e como é que estão as negociações então dentro da Mercedes. Ele falou coisas interessantes do tipo, olha, a gente vai esperar um pouco para tomar essa decisão, vamos esperar o campeonato começar, que tipo de campeonato vai ser, para avaliar todas as nossas opções. Ele também demonstrou muita surpresa com o momento em que a Ferrari decidiu tornar público que não iria renovar o contrato do Vettel e a velocidade com que ela já acertou com o Carlos Sainz. Também ele ficou com o pé atrás sobre isso, porque, nas palavras dele aí, como tomar uma decisão como essa sem que o campeonato tenha sequer começado. Então ele também tem algumas dúvidas nesse sentido, mas disse que não dá para ignorar o fato de que há um tetracampeão aí sem contrato para 2021. Dentro da Mercedes, como se sabe, os contratos então de Hamilton e Valtteri Bottas vencem em 2020. Há rumores na Europa que já apontam, já dizem, garantem que a Mercedes está num estágio bem avançado com relação às negociações com o Hamilton, mas que o outro piloto ainda é uma grande incógnita. Então por isso ele fala, a gente vai esperar ainda para começar a temporada, para ver como que isso vai acontecer, como é que vai se desenvolver. Tem um piloto da Williams, o George Russell, que na verdade é um piloto aí do programa da Mercedes, que é alguém que o Toto Wolff vê com bons olhos, realmente, que é um cara que tem muita chance de fato para substituir aí, para entrar na Mercedes, é uma aposta no futuro, e aí entraria substituindo o Bottas. Mas ficou no ar também essa questão relacionada ao Vettel, em que ele fala, não dá para ignorar, não dá para descartar, não dá para dizer não imediatamente para um tetracampeão, para um cara como o Sebastian Vettel, que ele mesmo tem grande apreço, gosta muito do Vettel. E aqui a gente entra com as nossas razões. Primeira delas, muita gente fala assim, olha, ter dois grandes campeões na equipe pode ser uma dor de cabeça, talvez a Mercedes não queira sofrer de novo, não queira passar de novo pelo que ela passou com o Rosberg, quando o Rosberg estava na equipe, com o Hamilton e tal. Eu não acredito em nada disso. Então, a minha primeira razão pela qual eu acho que daria muito certo é que a Mercedes assinaria com um cara maduro, e teria na equipe também um cara muito maduro, que é o Hamilton. Então ela pega esses dois grandes campeões, esses dois grandes vencedores, e na melhor fase da carreira, em que eles são muito experientes, em que eles não precisam mais necessariamente provar muita coisa, já são campeões, já tem mais de um título, enfim, ela já pegaria os dois na melhor fase para ter dentro da equipe. Além disso, Hamilton e Vettel se dão muito bem. Até houve um esboço de rixa aí maior, lembram daquele acidente em Baku e tal, mas aquilo já se dissolveu com o tempo e eles na verdade se dão muito bem, apesar de terem
personalidades muito opostas, né? Mas se dão muito bem. Eu acho que a Mercedes ganharia muito nesse sentido, em ter dois caras muito bons, né, com qualidades que até se complementam aí dentro da mesma equipe, dois campeões. A Mercedes escreveria um capítulo dos mais incríveis de sua história, né, dessa segunda parte de história na Fórmula 1, digamos assim, a partir de 2014, em que ela vence, domina tudo na Fórmula 1, e aí ainda tem essa cerejinha do bolo aí, que é ter esses dois grandes pilotos, os maiores vencedores dos últimos anos, né, maiores em números aí, com vitórias, poles, enfim, e seria uma grande briga dentro do que a Mercedes proporciona dessa política de igualdade de condições. No caso da Fórmula 1, seria até mais importante do que acontece com a Mercedes, porque a Fórmula 1, assim, a gente não tem certeza ainda como vai ser esse campeonato, como é que as pessoas vão reagir também nesse momento em que a Fórmula 1 tenta voltar, mesmo diante de toda essa crise do coronavírus. Mas em 2021, a Fórmula 1 vai passar por uma fase de transição dessa temporada bastante complicada desse ano e antes de uma grande revolução em termos de regulamento. Então ela vai estar numa temporada de transição, então seria importante ter um grande nome, uma grande notícia, uma grande história para 2021. E que grande história seria a Mercedes, a melhor equipe do grid nesse momento, a equipe mais vencedora, ter sob a mesma garagem um hexacampeão, que talvez possa até ter mais títulos até lá, e um tetracampeão dentro da equipe. Então seria a grande história da Fórmula 1 no momento em que a Fórmula 1 precisa ter histórias, ter audiência, atrair público, porque certamente vai ser uma transição muito complicada, né? Assim, depois saindo desse campeonato, entrando num segundo momento aí com teto orçamentário, com uma série de outras regras que vão ser muito difíceis até de adaptar no início. Então, assim, esse momento vai ser muito delicado, muito tenso até, e aí ter uma história como essa ajuda muito, né? Então, assim, em termos técnicos, para a Mercedes seria fabuloso ter dois pilotos como Hamilton e Vettel, que de certa forma se complementam e nesse momento vivem o melhor de suas carreiras, né? Maturidade, experiência, velocidade. Então, em termos técnicos, a Mercedes sai muito ganhando. Em termos de competição, a Fórmula 1 sai ganhando também, porque aí você tem esses dois da Mercedes e os dois jovens aí, Charles Leclerc e Max Verstappen nas outras duas equipes. Então seria um embate dos mais interessantes, uma grande história, e a Fórmula 1 pegaria todo esse enredo aí para apresentar para o público numa temporada de transição, como eu disse, numa temporada mais delicada que ela vai viver em 2021. E aí, o que vocês acham? Eu acho que Hamilton e Vettel, os dois se dariam bem sob o mesmo teto? Eu acho que realmente seria uma boa notícia para a Fórmula 1, que não conseguiria aproveitar bem essa história. Deixem aí nos comentários. Eu volto na semana que vem.